Olá, estamos de volta com Direito em Tópicos, com mais uma aula de Direito Constitucional. Nessa aula a gente vai ver o Poder Judiciário, né, ver o STF, a função jurisdicional constitucional. Né? Quando alguém tem um direito violado, né, a quem que a gente pode recorrer? Né? E mais, quando decide, quem que é que decide que uma lei ela está válida ou não aí no nosso sistema jurídico? Né? São duas perguntas que acabam ensejando o quê? Não há uma resposta única, né? É o Poder Judiciário, obviamente, né? Só que aqui existe um ponto ainda mais importante, né? O judiciário não é apenas resolve esses conflitos, ele também protege a Constituição. Bem, gente, antes de começar, relembrando aqui, se quiser um complemento maior sobre direito constitucional, nós temos um curso aí específico, Direito Constitucional em Tópicos, ele tem um valor baixinho aí, e ele foi usado aí para ajudar o nosso canal aqui indiretamente. Se você puder adquirir, vai ter um conteúdo mais técnico, mais preenchido sobre esse assunto, né, e vai estar ajudando esse projeto aqui de conteúdo grátis a manter o foco e ter mais recursos. Tá? Um ajuda o outro. Vocês ajudam a gente ajuda vocês e fica tudo certo. Beleza, gente? Quem puder, ajuda aí. Vamos voltar aqui. Na aula passada, né, só relembrando, a gente viu aqui o poder executivo, né? Então, a gente vai fechar aqui, né, com esse daqui, os três poderes, né? Trazendo o judiciário aqui, a gente fecha os três. O judiciário aqui tem uma função que vai além de julgar casos, tá, gente? Ele atua como garantidor da Constituição, é o que a gente vai entender nessa aula aqui, que é importante. Então, o que é o Poder Judiciário? Bem, o Poder Judiciário é aquele que é responsável por aplicar o direito aos casos concretos. Ele resolve conflito, né, quando há uma certa disputa ou quando há um direito sendo violado. O Judiciário que traz a decisão contra esses conflitos. Mas essa é apenas a função mais visível, né, aquela principal função dele. Só que existe uma função ainda mais profunda, né, mais detalhada, mais técnica. Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender a estrutura do judiciário, ver seus órgãos principais. A Constituição, ela organiza o judiciário em diversos órgãos. Entre eles, a gente pode destacar aqui os juízes de primeira instância, os tribunais regionais e os tribunais superiores. E no topo dessa estrutura toda, a gente tem aqui o Supremo Tribunal Federal, né, e o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo. Cada órgão aqui, ele possui uma competência específica, mas todos eles fazem parte do mesmo sistema, e dentro desse sistema o STF acaba ocupando uma posição especial por ser o guardião da Constituição. Então, por falar nele, vamos falar do guardião da Constituição, né, o Supremo Tribunal Federal. O STF aqui não é apenas o tribunal mais alto do país, ele tem essa função específica, que é guardar a Constituição. Isso significa que ele tem a responsabilidade de garantir que a Constituição seja respeitada, né, se uma lei contrariar a Constituição. O STF ele pode declarar essa lei inconstitucional, e esse é um dos pontos mais importantes do direito constitucional, né, que nos leva aqui a estudar a jurisdição constitucional do STF, né, que a atuação do STF está ligada ao que a gente chama essa jurisdição. Significa o quê, gente? A aplicação da Constituição para resolver questões jurídicas, certo? Não se trata aqui apenas de julgar qualquer caso, jogado aí de qualquer jeito, mas aqui de analisar a compatibilidade das normas com a Constituição. Isso nos garante que haja aqui uma supremacia constitucional diante do ordenamento jurídico. E aqui, a gente, para entender um pouquinho melhor, vamos ver aqui esse tópico aqui, ó, julgar casos versus proteger a Constituição. Que a gente pode trazer uma distinção bem essencial. Julgar casos não é a mesma coisa que proteger a Constituição. Um juiz ele pode resolver um conflito entre duas pessoas, mas quando o STF atua, né, ele pode decidir algo que afeta toda a sociedade. Por exemplo, ao você declarar uma lei inconstitucional, nesse caso aqui, ele não apenas está resolvendo aquele caso específico ali, em particular. Ele está protegendo o sistema constitucional, ou seja, a repercussão é para todo mundo. E qual a importância do STF nesse sistema constitucional todo? Bem, o STF ele desempenha um papel muito importante no equilíbrio dos poderes, porque ele pode controlar os atos do legislativo, limitar ações do executivo e também garantir os direitos fundamentais. Isso aqui reforça aquela ideia de freios e contrapesos, gente, né? E mostra que o judiciário não é apenas um poder passivo, que fica esperando resposta, tá? Ele tem uma função ativa no que tange a proteção da Constituição. E a supremacia da Constituição, né? Qual é o papel do judiciário nisso? Bem, lembrando aqui, que a gente já viu nas primeiras aulas, né? A Constituição está lá no topo do sistema jurídico. Mas essa supremacia aqui, ela precisa ser garantida. E quem exerce esse papel, né? É o judiciário, especialmente aqui no que a gente está vendo hoje, o STF. Sem esse controle, gente, as leis infraconstitucionais, elas poderiam permanecer válidas, né? E o sistema perderia essa coerência lógica, certo? Então, trazendo toda essa ideia, as ideias que os tópicos, as ideias que a gente aprendeu hoje nessa aula, é importante a gente
focar o seguinte: o judiciário ele resolve os conflitos, mas também protege direitos fundamentais. E no nível mais alto lá, o STF ele garante a supremacia da Constituição. Isso aqui mostra que o judiciário ele atua em diferentes níveis, no nível individual, coletivo e constitucional. Todos os níveis e igual importância entre eles, tá? Então, para a gente fixar, né, o que a gente aprendeu hoje, para ver se o objetivo da nossa aula de hoje, eu quero ver se vocês conseguiram entender, eu trago aqui 2 pontos essenciais. O primeiro dele é que o STF não é apenas mais um tribunal, tá? E o segundo é que ele exerce uma função importante na preservação da Constituição. Se você conseguiu entender esses dois pontos principais, né, você compreendeu o assunto que a gente queria trazer hoje nessa aula, né? E porque você vai entender melhor também os temas que a gente vai ver mais para frente sobre direito constitucional. Bem, agora que a gente viu os 3 poderes, finalmente a gente fechou, né, esse ciclo, o próximo passo aqui é a gente buscar entender as normas que são criadas dentro desse sistema, né? Essas normas que são todas tratadas, executadas pelo executivo, julgadas pelo judiciário, criadas pelo legislativo, né? A gente vai estudar aqui o que, gente? O processo legislativo. Porque não adianta a gente só saber quem exerce o poder, né? A gente tem que saber também como é que esse poder se transforma em normas, como é que eles chegaram a ter poder, né? Por meio dessas normas. É exatamente isso aí que a gente vai ver na próxima aula. Esse conteúdo está te ajudando, gente? Você acha que isso aqui está valendo a pena? Poxa, vai contribuir com mais pessoas? Então, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha com o máximo de gente que você tiver aí nas redes sociais para o pessoal ter conhecimento sobre esse canal aqui de direito grátis para todo mundo. Quem estiver fazendo concurso, preparando para a faculdade ou até querendo adquirir mais conhecimentos assim do dia a dia, a gente tenta fazer aqui uma linguagem bem fácil. Você vai aprender aqui vamos botar aí um palmo aí do oceano de conhecimento em relação ao direito, né? Que o direito é muita coisa e não dá para trazer tudo aqui nessas aulas, né? A gente traz o máximo que a gente pode aqui, mas eu acho que já ajuda bastante você ter uma noção geral do direito, já vai ajudar você para subir mais um degrau, beleza? Vamos ficar por aqui e até a nossa próxima aula.